Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão. Mais um episódio indo ao ar. Impreterivelmente, toda quarta-feira às 8 horas sai um episódio aí. Então, se você que tá chegando aqui agora não curte, não nos segue, pelo amor de Deus. Tá marcando bobeira. Aperta aí, ó, clica aí pra seguir a gente, ativa as notificações que toda semana você vai receber ali, ó. E esqueci, aquele dia foi corrido, mas ó, toda quarta-feira às 8 horas sai um episódio inédito ao ar aqui no YouTube pra você que está aí. E aí? Vambora. Episódio especial hoje. Ah, hoje o episódio tá doce. Doce demais, é isso aí. Hoje você gosta de doce, você precisa estar aí. Já come um negocinho, já puxa um docinho, já segue a nossa convidada aqui, porque hoje o papo é doce também, né? Também. Faz parte, né? Tem todo um doce, a gente vai falar de coisas desafiadoras, como que o episódio é sobre isso, Boa. né? Sempre a gente ouve histórias aqui de pessoas nos seus empreendimentos, com seus desafios, com os seus projetos, com as suas visões, com as suas direções. Não é isso, Camila? Isso aí. Camila Lima. Seja muito bem-vinda ao Muito Pode Vir obrigada. Crente. E aí? Primeira pergunta, vamos começar já? Tem Pode que ser, começar? Eu acho que tem que Pode. ser. Já começa botando fogo no microfone. Já vou começando a botar o fogo no microfone. Quem é Camila Lima? Camila Lima é uma pessoa doce, Boa. Boa. Entenderam, né? doce, mas uma pessoa de muita fé, que acredita muito em Deus, acredita muito que Deus reina e faz esplandecer tudo sobre a minha vida. Então, eu sou uma mulher voltada ao coração de Deus. Opa, já começamos bem. E o lado empreendedor? O que a Camila faz? Exato. Pois é, eu sou uma empreendedora. Eu era CLT até 2 anos atrás. Olha. Né? Mas a empresa existe há bastante Sim, tempo, né? Vamos falar pois sobre é. isso. Aham. Eu era CLT, trabalhei por quase 16 anos nessa empresa. Eu trabalhava com tecnologia. Olha aí. Com suporte. Tua amiga aí, ó. Tudo maluco, rapaz. Suporte, bastidor, tudo doido. Com suporte. Eu fui gerente, né, de suporte durante esses anos. E ao mesmo tempo eu já empreendia, né? Na Camila Suites. Eu vendia docinhos na faculdade, né, para pagar a faculdade e tudo mais na época. Começou aí, na faculdade, vendendo docinho. Isso aí. E não existia nem passar pela sua cabeça montar empresa, nada disso. Nunca. Primeiro que eu não sabia fazer doce. Ué? Eu não sabia fazer bolo. Olha aí. Pois é. Meus bolos saíram solados, horríveis. E aí eu fiz um curso, me aprimorei nisso. Que legal. E hoje, inclusive, eu dou aula. Olha isso. Então você tá falando de quantos anos aí? Uns 15 anos? Isso aí. Não sabia 10, fazer bolo, 15 não sabia fazer nada. Nada. E tu conseguia vender? Então, Pô. eu não vendia bolo. Eu vendia apenas brigadeiro, docinhos que não precisava de muita elaboração, não. Ah, entendi. Então, E tu ficou quanto tempo vendendo? No período da faculdade? Falando período da doce, faculdade, Isso aí. Pelo menos uns 2, 3 anos, que foi ali um momento que mais apertou para pagar a faculdade, que vinha TCC, né? E aquelas coisas todas, formatura. Então, foi aonde eu realmente decidi empreender mais nessa área. Mas aí foi, exatamente, você começou com os docinhos e tal, e aí você viu que tinha um caminho e quando você se formou, você falou, é isso que eu quero? Ou não, você passou por outras coisas aí? Não, e aí Porque a tua formação é na área, não? Como é que é isso? eu sou formada em administração. Administração de empresas. Isso aí. E quando foi trabalhar em algum ramo da administração em alguma empresa. Isso aí. Nada com doce, nada com comida. Não, nada. E aí, as pessoas começaram a me procurar, né, para fazer docinhos para festas e tudo mais. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou investir nisso. Até que um dia minha cunhada falou assim, por que você não faz um curso de bolo? Porque geralmente quando a pessoa procura para festa, ela já quer fechar um kit. Sim, né? É o combo, né? É um Tem combo, que ter um combo. Exatamente, que procura tudo no mesmo lugar. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fazer isso. Procurei um curso, fiz o curso durante um fim de semana inteiro.
onde sabia assar massa, sabia do básico, né? Aí o mais avançado. E aí eu falei assim, vou nisso daí. E aí eu comecei a divulgar. Mas já pensando em business, já pensando em negócio, não. Foi fazer porque tem gente que gosta, né? Vou aprender a fazer uma habilidade nova, diferente. Isso aí. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu gosto muito de desafios. Legal. E o bolo pra mim era um grande desafio. Pessoal, né? E eu falei assim, não, eu botei isso na cabeça e vou fazer isso. Então eu comecei a fazer, e aí logo depois veio a questão de fazer bolos decorados, né? Olha. E aí eu falei assim, não, é outra coisa, é um outro desafio pra mim. E aí eu comecei a fazer bolos decorados, comecei a ser muito mais procurada e indicada. Eu falei, então eu vou pra essa área. Porque um bolo normal é uma coisa. Exato. Um bolo, né? Estruturado, meio gourmet, né? isso aí. Aí a percepção de valor é outra também. O ganho também deve ser um pouco maior, né? Isso aí. E aí, assim, um bolo estruturado, com 2 andares, para entregar, tipo, em Maricá, região dos lagos, né? Rio. Então, você realmente tem que estudar, né? E eu falei assim, ó, é essa área que eu gosto, é onde eu me identifiquei. E eu falei, eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer bolos mesmo decorados. Mas até então era eu presa, você sozinha. Isso aí. Então, mas já tinha empresa? Aí já começou? Não. Nem isso? Não, ainda não. E aí, eu comecei, realmente faz mais ou menos uns 3 anos que eu abri MEI, né? Okay. E aí eu falei assim, e chegou um momento que eu falei... Quanto tempo você ficou ainda trabalhando numa empresa, como... Você falou dentro aqui no ar já? 2 anos. Com gerente. Falou. Em alguma outra... Quanto tempo você ficou? Você falou de 16 anos, não? Isso. Quanto tempo levou para você começar a... Você sempre vendeu esse doce nesse meio de caminho? Como é que foi isso? Sim. E, inclusive, a empresa que eu trabalhava acabou virando meu cliente também. Eu faço coisa para eles até hoje. A festa de 30 anos da empresa, fui eu que fiz o bolo, né? A gente tem uma cordialidade muito, muito grande. Ele me indica, né? O meu antigo chefe, ele me indica para outras pessoas e tal. E aí teve, há 2 anos atrás, eu já não estava mais conseguindo conciliar, né? O CLT. A demanda estava grande. Isso aí. E eu fazia tudo na cozinha da minha casa. E aí eu falei assim, olha, a gente chegou num acordo, eu falei pra ele, olha, não dá mais pra mim. Você já estava esperando por isso, porque já vinha, né, um tempo sabendo disso. Aí ele falou assim, eu sei, eu sinto muito, mas eu entendo também, eu torço por você. E aí eu falei, não, tudo bem. Ainda, de vez em quando vou lá, presto serviço e tal, algumas coisas lá pra ele. Mas aí foi quando eu decidi realmente sair do CLT, aí é que... Aí você saiu de casa também. Saí de casa também, exatamente. Aí profissionalizou isso aí. A empresa. Isso aí. Aí eu saí do MEI, né? Okay. Agora já sou empresa mesmo. Já tenho uma funcionária também, que trabalha comigo. E me mudei pra cá, pro meu ateliê mesmo, tem 1 ano. Vai fazer 1 ano agora em agosto. Caramba, tem pouco tempo então. Muito pouco tempo mesmo. O agir de Deus, assim, foi tremendo. Tá sendo tremendo, entendeu? Agora que você passou, você falou assim, beleza, é isso aqui mesmo. Mas quando, né, na hora de você, cara, vou largar isso aqui, vou investir, tô na minha casa... Mas eu vou fazer uma pergunta antes. Por exemplo, quando você tomou essa decisão de virar a chave, né? Você já tinha vendas o suficiente para equiparar ali o negócio? Já estava tudo fluindo? Não, agora tô segura, tá tudo certo. Tipo, saiu... O que você ganhava como CLT, você estava se bancando na venda dos doces, dos bolos? Sim, ele já... É a conta que a gente faz, né? Sim. Tipo assim, eu tenho um custo de vida. Isso aí. Tenho aqui o fixo, né? Será que o que eu tô ganhando lá vai segurar a onda? Vai segurar a onda? É isso aí. E aí, é isso que é o mais difícil, né? Porque eu fiz, antes de eu vir para Niterói, para o meu ateliê, eu fiz uma consultoria durante 6 meses financeira. Olha, então você foi aprender sobre isso também. Sim, exatamente. Mas a consultoria que você diz era uma consultoria pessoal ou era algo empresarial? Empresarial. Já era empresarial. Era empresarial. Então ali eu já tinha noção de quanto que eu teria que ter para vir para cá, o quanto que eu teria que vender para vir para cá. Legal. Então, assim, eu já fui mudando os meus custos, os meus valores de cobrança, né? Assim, digo, para o cliente. Sim, eu já venda, fui, né? de venda, eu já fui alterando para que quando eu viesse para cá não fosse tão impactado.
os meus clientes. Pô, muito importante isso, cara. Sim, legal isso. Sim. E assim, Como é que você teve essa ideia? é porque eu sou uma pessoa muito centralizada, sabe? Uhum. Então, eu penso em tudo o que eu posso trazer de melhor, sabe? E assim, não que eu quebre tanto a cara assim lá na frente. Mas fiquei curioso até no que o Eric perguntou, assim, de onde surgiu que eu vou fazer uma consultoria financeira? Então, Você já isso... tinha feito na tua vida pessoal? Tem Sim. gente que faz, vamos organizar aqui para comprar uma casa, um carro, Sim. casar e essas coisas assim. E tem gente que não faz, mas de onde surgiu isso, assim? Eu acho que foi de mim mesma, porque assim, como eu fiz a faculdade de administração, né? Tá certo. Tá explicado. Isso já traz bastante impacto assim pra explicado. É um mim, né? administrador. Isso aí. E aí eu falei assim, então eu vou fazer a consultoria, fiz durante 6 meses a consultoria, Legal. e aí eu comecei a procurar aqui alguma coisa, o espaço que fosse dentro daquele valor que eu já tinha verificado, né? E aí eu comecei a fazer o planejamento para durante esses 6 meses, tá? Quando eu viesse para cá. Sim. E aí... E foi 6 meses mesmo que você botou na cabeça ou tu tinha colocado um tempo mais ou menos e... Não, foi impressionante. Eu falei assim, eu vou vir para cá em abril de 2024. Dia 6 de abril eu tinha assinado o contrato do ano passado. E aí eu fiz obra, né? Foram 3 meses de obra. para deixar tudo pronto, porque é cozinha industrial, não? Isso aí. É uma cozinha, tem tudo, é tudo elétrico, então eu tive que mudar toda a parte fiação. elétrica. Tudo elétrico, Esgoto. Que legal. Olha tudo, só, né? no breaking, cara. Sim, mas eu tenho visto, eu tenho trabalhado muito com cozinhas assim, principalmente em aeroportos, assim. E aí eu falei assim, nossa, foram 3 meses assim, horríveis, né, de Porque foi um tempo ansiedade. de transição também, né? Exato. Então, mas aí você estava fazendo em casa ainda Sim. para os seus clientes, né? Uhum. Mas tocando a obra aqui... Exato. Aí eu ficava de lá pra cá todo dia. Caramba, esses tempos de transição são os tempos mais aflituosos. Sim. Realmente. Porque é o tempo onde você não cresceu ainda, não avançou o quanto queria. E tá... Não vou falar gastar, mas tá vendo saindo, né? Tu vê sair... E tá saindo mais do que tá entrando. Do que tá entrando, nesse momento. Mas você já se planejou para isso. Sim, Já tinha se planejado, já sabia sim. que isso ia acontecer. Mas mesmo Só assim... que obras... Tu calcula X, vai Só não 3X. sabe quem não fez ainda. Exatamente. E assim, como a sala era um pouco antiga, eu gastei muito mais do que eu tinha já previsto. Isso porque eu já tinha colocado 20% a mais, entendeu? Caraca. Exato. Mas foi. Foi, graças a Deus. Aí, dia 1º de agosto, eu vim pra cá. Pro ateliê, me mudei mesmo, já comecei a fazer as encomendas pra cá no dia 1º de agosto do ano passado. Olha... E aí já veio com a menina ou tu veio durante... A menina veio depois que tu viu que o negócio começou a aumentar. Então, aí ela já me ajudava em casa. você já tinha uma menina lá? Já. Ela já me ajudava lá, só que ela não quis vir pra cá nesse período. Aí eu falei assim, de qualquer forma eu vou ter que contratar outra pessoa. Aí eu contratei uma pessoa que me ajudou durante um período, mas ela não se adaptou também. E aí ela saiu. E aí essa menina que me ajudava em casa veio pra cá. Resolveu vir. Resolveu aceitar. Pronto, Isso aceitou e veio. E o time agora são vocês duas. Somos nós duas, isso aí. Como é que você faz essa parte de captação? Boa, vendas. Você falou que trabalha com e-commerce também. Como é que é essa administração disso aí? Teve consultoria também? Sim, eu tenho até hoje. Olha que legal. Tenho, Isso eu sim. quero ouvir. Eu faço eu tenho um projeto de 3 em 3 meses, onde eu tenho a consultoria, onde ela verifica tudo que foi vendido. Eu tenho uma meta para bater, se eu não bater, o porquê que eu não bati, né? Então, a gente analisa ali todos os pontos, o porquê que eu não bati, quais são as dificuldades, o que eu posso melhorar. Então, de 3 em 3 meses, a gente tem essa reunião presencial, né? E aí ela me auxilia no que a gente pode melhorar em questão de venda. Mas sou eu que faço essa parte, né? Assim, de captação de cliente. E assim, eu sou muito indicada. Eu ia te perguntar assim, quais são os seus principais canais de aquisição? Assim, mais indicação? Indicação. Internet, iFood? Não, primeiro, Indicação. sem indicação. E segundo é Instagram. Olha, Muita gente me procura pelo Instagram. que legal. Qual o portfólio hoje? Quantos itens você tem? Olha, hoje eu tenho
Um portfólio bem Mas grande. é bolo e doce, ou não? Isso aí. Cupcake, essas coisas não? Sim, também. Tudo de doce. O que você... Tudo. Fala pra gente aí, pra gente aguçar aqui. Entender se eu já comi ou não. Cara, mas ela trouxe aquele doce naquele episódio que mandou de presente. O que era aquilo? Era tipo um bolinho, né? Isso, era um bolinho com doce de banana. Eu lembrei disso agora para perguntar o seguinte: não são bolos aleatórios, normais, são coisas diferenciadas. Pô. Exato, porque eu gosto muito de ouvir o meu público. Sim. Né? Isso é E importante. pro Dia das Mães, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer de diferente pro Dia das Mães, né? Eu não quero fazer o que eu já faço todos os dias, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Oh, que legal. E eu falei, gente, o que vocês gostariam de dar à sua mãe, né? Porque eu prezo muito nessa questão do modo afetivo, né? E tudo mais. E aí uma cliente falou assim, Camila, por que você não faz doces afetivos que remetem à lembrança das mães? À infância das mães? Eu falei, nossa, peraí. Vou abrir uma outra caixinha. Gente, quais tipos de doce vocês gostariam? Aí o pessoal falou, doce de banana, doce de abóbora com coco, né? Esses doces, assim, que hoje a gente quase não vê mais, né? É verdade. Eu falei, gente, vou fazer o seguinte, eu vou montar um kit que só foi pro Dia das Mães e foi um sucesso, que assim, eu não esperava que fosse um sucesso tão grande de vendas como foi. E aí eu fiz um mini bolinho, e aí eu coloquei uma garrafinha com um brigadeiro dentro, onde a mãe podia entornar em cima do bolo com o filho em casa, e 2 potinhos de doce. Aí ela escolhia qual o sabor que ela queria, de banana, ou de abóbora, ou qualquer outro que tivesse no cardápio. Que legal, que legal. Ouvir o cliente. Sim, isso é muito importante. Ouvir o cliente. Então, um dos seus canais de aquisição fortes é o Instagram. Sim. Cara, mas é legal comentar isso, que isso reforça uma teoria que minha esposa tudo procura no Instagram também. Vou comprar um negócio. É quase que como, na verdade, um indica o outro, mas a indicação dá uma olhada nesse Instagram aqui, ó. Uhum. Não tem isso? Isso aí. É tipo um cartão de visitas. É porque as pessoas querem ver se realmente aquela pessoa tem realmente clientes ou se não é mentira, sabe? E doce ou alimentação de uma forma geral é muito visual, né? Então a pessoa bate o olho na foto. É visual. Cara. Tu olha aqueles hambúrgueres e fala, caraca, que fome. Chega o hambúrguer. Misericórdia. Mas doce tem esse apelo, né? O doce bonito, Isso. Né? E aparentável, muito legal. E pro Dia dos Namorados? Esse ano eu não fiz coisa pro Dia dos Namorados, não fiz kit. Mas eu tô fazendo pra festa junina. Olha, legal. Datas comemorativas são datas interessantes, né? Sim. Lembrei, agora falou dos namorados. Lembrei do Burger King. Eu vi. Deixa pra lá. Lembrei aleatório. Deixa quieto. Tu vai passar lá? De forma alguma. Enfim, vou voltar aqui. Se vocês não viram, esquece. Deixa pra lá. Muito bom. Mas fala. E os desafios daqui pra frente? Eu tô com novas metas aí, né? Até o final do ano. Metas vendas, metas novo portfólio, Isso. meta... Fala um pouquinho pra gente. A minha meta é crescer realmente, né? Não só de vendas, mas também de espaço e contratar mais pessoas para trabalhar comigo. Legal. Mas pra crescer espaço e contratar mais gente, tem que vender mais. Isso aí. Exato. Faturar mais pra aumentar. Isso aí. E o que você tá pensando, né? Como que você aumenta o seu faturamento? Como que você... planos ou... o que você pensa em relação a aumentar... Como é que eu vou aumentar meu portfólio? Ou, através do portfólio, como é que eu vou aumentar os canais de aquisição? Ou eu vou investir... Você investe em tráfego pago? Sim. Investir mais? Porque, assim, isso é uma coisa que a gente vive, né, cara? É uma realidade... Que a gente vive, Então, como é que... Todo mundo quer aumentar as suas vendas. Eu quero, ele quer... E aí, como é que a gente faz? A gente pode fazer parcerias... Né, com empresas. Trabalha com parcerias? Trabalho. Tenho muitas parcerias. Porque a parceria é uma forma de indicação. Sim. E é uma forma quente. Quentíssima. Porque um indicou, né? Indicou é mais fácil. A gente brinca que a indicação é 50%
do lead já tá vendido, né? Isso Vou aí. fazer um paralelo. Ela anda com a Laís, você sabe, né? Aham. Laís é essa aí, ó. É. Então, A rainha das parcerias. Exato. No mínimo já é, como é que se diz, mentorada da Laís, tudo mais. É isso aí. Agora, deixa eu virar aqui a mesa Vira. um pouco, virar o jogo aqui. Vamos. E eu queria te perguntar, tem dois viés dessa conversa que a gente está tendo. Até agora ele está explorando um pouquinho o teu negócio e tudo mais. Isso. Mas eu queria dar um passo atrás sobre esse ponto de inflexão teu. Porque a gente estava até conversando aqui um pouquinho dos bastidores, né? A gente falava sobre essa questão de largar a CLT e de fato virar um empresário, né? Porque empreendedora você já era. Né? Isso. Mesmo ainda empreendendo na empresa da onde você trabalhava, e aí começou a empreender na faculdade, e aí na jornada você já estava empreendendo. E muita gente tem essa leve confusão, né? Não, eu sou empresário, não sou empreendedor. Não necessariamente é a mesma coisa. Então, empreender você já empreendia. Sim. Mas quando é que virou a chave que você, de fato... Você falou um pouquinho, né, sobre... Já não estava dando conta e tal. Mas não virar a chave de demanda. Quando virou a chave na tua cabeça, você falou assim, cara, agora não tenho o que fazer. Eu tenho que tomar uma decisão. Né? Deixar aqui de lado, manter aqui. Porque tem todo um aspecto emocional. Sim. Tem todo um aspecto de segurança / insegurança. Como é que foi essa transição de mentalidade? Pensar realmente. Porque às vezes pensar com a gente mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque como eu estava falando dos bastidores, esse às vezes é o ponto de inflexão de muitas pessoas. Sim. Que já estão buscando alguma coisa, que já estão fazendo alguma coisa por fora, que já estão empreendendo talvez na faculdade, mas caramba, aí fica aquela insegurança. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. O que passou na tua cabeça, enfim. Como é que foi esse momento? Eu vou falar uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem assim na minha vida, né? Eu procurei terapia. E porque eu já estava ficando muito ansiosa em relação a tomar ou não essa decisão. Caramba, que legal. Isso. E porque assim, a minha família, meu marido, ele apoiava e não apoiava. Tipo assim, né? Poxa, você vai largar o certo pelo duvidoso? Ele te dava uma força, mas na hora do vamos ver, ele, não, peraí, calma aí. Vamos ver, assim. vamos pensar um pouco mais, sabe? Vai perder os benefícios. Isso, né? Que pra mim pesou muito vale isso. transporte. Isso aí. E os meus pais, não, vamos que eu tô com você, sabe? O que precisar, eu tô junto. Meus irmãos me ajudaram muito, me ajudam muito até hoje também. Então, eu falei assim, gente, eu preciso tomar uma decisão, mas eu preciso de mim, né? Sim, Não a decisão é tua, né? Exato. Quem vai viver, quem vai segurar as petecas sou eu mesma. Sim. Então, eu procurei uma terapeuta. Você não psicóloga. fazia terapia antes? Não. E aí eu tava ficando muito ansiosa. Muito. Eu tava tendo crise de ansiedade, realmente, em falar assim, caramba, até chegar um ponto de falar assim, caramba, não vou sair dos dois e não vou saber de mais nada. Aí Deus é tão bom que ele mandou uma psicóloga Cristã. Eita. Olha aí, ó. Porque é uma das coisas que eu mais prezo na vida, né? É assim, as pessoas terem o mesmo vínculo que eu, né? Os mesmos Sim, conceitos, princípios, né? né? Valores. Exato. Legal. E aí eu falei, caramba, não acredito. Até nisso Deus, né, cuidou, né? Eu fiz durante um bom tempo, inclusive o processo de conversar com meu ex-chefe, ela me ajudou, me apoiou, né? Me deu todas... Porque você tinha muito essa mentalidade CLT, ponto. Sim. Desde da época da faculdade, você formou e foi trabalhar, Isso sempre aí. foi isso. Cara, e é duro, viu? Falo porque... É muito difícil. Eu fui empresário desde os 19, assim. Mas mesmo sendo empresário, e aí comecei novo no caso, ainda tinha a cabeça de assim, caramba, mas é dureza, cara. Ninguém paga o meu plano de saúde, mano. Ninguém me dá um ticket pra almoçar. Não te deve nada não, bro. Então, mas até você virar essa chave... Porque isso você acostuma, né? Na verdade, é quase que, né? Cada um tem uma história, mas é quase que como assim, você vem ali dos teus pais. Vem recebendo, vem ganhando. Vem recebendo e tal. Parei de ganhar, quero ganhar de alguém, pô. E aí você vai trabalhar, cara, não, aqui você tem os benefícios. Eu tô falando de plano de saúde que é comum, mas às vezes é nem outros. Ticket, né? alimentação. Cara, isso aqui é uma parada que eu não sei se pra você, mas acho que isso é pra todo mundo. E o horário, cara? O horário é uma parada que, meu irmão, deu 6 horas, acabou, irmão. Virou a chave. Vou embora e que se dane. Que se dane. Agora, quando não né, você não trabalha assim, não tem horário. Meu. Isso aí. Você precisa entregar, e agora? E assim, esse foi um problema muito sério.
para mim, porque eu tinha muito a cabeça como funcionária. Uhum. Então, para mudar isso para, tipo, eu sou empresária agora, o meu posicionamento hoje não pode ser mais de uma amiga que está trabalhando comigo. Caraca, isso aí é uma reflexão forte. Sim, entendeu? Então, eu tinha que me posicionar como empresária e não como amiga daquela pessoa, sabe? E isso é muito difícil porque às vezes tem pessoas que não entendem. E mesmo você já tendo anteriormente cargo de liderança, como você falou, mas ainda assim é diferente. É diferente. É diferente. Muito diferente, muito, muito mesmo. E aí também foi bem difícil para mim, porque certas atitudes eu tinha que pensar muito bem para que a outra pessoa não ficasse tão chateada, ou porque não entende isso aí. Hoje, não vou dizer que eu sempre pensei assim, mas hoje eu vejo essa posição que ela acabou de comentar, você como empresário, precisando se posicionar perante ao time. E quando eu falo se posicionar, não é falar alto, falar baixo, não é isso. É entender qual a tua posição, entender qual a posição dos demais, entendendo que cada um cumpre um papel ali dentro para boa desenvoltura daquilo tudo. E isso me faz sempre muito refletir a uma coisa muito básica, pequena e simples, que todo mundo vive, que é a função dos nossos pais. Que é quando você olha assim, cara, eles não são os meus amigos, sacou? Quer dizer, hoje são os meus amigos, né? Mas quando eu era adolescente, cara... Mas muitas das vezes a gente queria isso, a gente queria... E não é, cara. E aí, sabe uma coisa que agrava demais? E que quanto mais você demora pra entender, pior. O empresário, ele é um cara muitas vezes muito solitário, muito sozinho. E aí, se você sai de um CLT, que você tem, cara, equipes, colegas, você tem pares, você tem gente que é gerente como você, mas você tem pares de outros setores. E aí você vai para trabalhar com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, acaba virando um ambiente ali meio próximo, amizade. Mas amizade vírgulas. Isso aí. Amizade. E essa vírgula, às vezes, é difícil, sabe? Porque você quer... vamos tomar um café, vamos bater um papo. E aí, vamos bater um papo... Você tem que entender que aquilo tem que ter limites. E isso não é uma coisa simples de interpretar, né? E, ao longo da jornada você até vai, né? Mas no começo eu imagino que não tenha sido simples, né? Não foi mesmo, não. Foi bem foi desafiador, difícil, foi. Eu acho que foi o mais difícil para mim nesse período de transição. E aí a terapia levou quanto tempo para você tomar essa decisão? Boa. 1 ano. Caramba. Bom tempo, bom. Um bom tempo. Porque não era só questão... quando você vai fazer a terapia, aí você vê que não é só questão de como que eu posso dizer? Empresarial. É uma coisa pessoal. Então que você precisa tratar coisas suas. Algo pessoal para você dar o passo empresarial. Exatamente. Total. E aí, quando eu senti, eu falei, nossa, agora eu entendi Destravei. isso aí. Eu entendi o propósito. Agora eu vou conversar com ele. E foi assim. Decidido. 2 perguntas. Uma, você já estava segura daquilo quando você tomou a decisão? Ou você ainda tinha alguma coisinha ali que estava, não, eu vou fazer, mas caramba. Porque uma coisa é você fazer convicto. Não, agora é isso, vambora, tô com coragem. Ou você ainda tinha ali um medinho de alguma coisa? Não, quando eu realmente decidi, que eu vi que eu destravei realmente... Aí não tinha mais medo. Não tive. Não tive mais. E fala mais então sobre essa palavra que você usou quando você chegou no fim desse ciclo pelo menos esse ciclo, eu não sei se você continuou depois, mas esse ciclo de terapia, você disse que encontrou esse propósito, ou entendeu esse propósito. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que foi isso que você entendeu? Foi se entender? O que você entendeu? Porque quando eu decidi largar o CLT, que eu fui procurar a sala, eu vi que não era só apenas vender doce. Né? Doce ilusão. Eu vi que Deus tinha um propósito maior ali. Legal. E aí Deus tá trabalhando ainda em relação a mim, em relação a isso. Mas eu falei para Deus que eu não quero vender apenas doce, eu quero que a pessoa sinta o amor dele através do que eu entrego. Uau. Entende? Então, assim, eu não quero fazer por fazer. Eu quero ter um propósito, eu quero que as pessoas conheçam o Deus que eu sirvo, através do doce que ele leva. Uau. Então, através desse doce, eu quero que ele sinta o amor, o aconchego. É um bom propósito, né? Sim. Excepcional. É um bom porquê para sentar com o chefe e pedir demissão, né? Cara, isso é legal, me lembrou uma publicidade, não lembro de quem,
Mas eu acho que nem é uma publicidade oficial, é um vídeo desse de internet. Você já deve ter visto, você é da área de doce, talvez você também. Que é um vídeo que é um vendedor ambulante. Ele vem com uma malinha ali de doce e tal, aqueles... Da ferramenta? Não. Tipo de ferramenta, né? Já viu esse? Já. Que ele fala, eu não lembro exatamente da pegada, mas tem vários, na verdade. Tem. Mas é um que ele chega numa loja de carro, alguma coisa assim, e ele tenta vender as felicidades. E aí ele bate, aí o cara dá uma rejeitada assim. Não, mas pô, já todo mundo quer um pouco de felicidade, que não sei o que. Então, eu tô trazendo felicidade em formato aqui, aí ele mostra os doces dele. Na caixinha de ferramenta ele abre, né? Aí o cara dá uma rejeitada nele assim, né? Ah, não, pô, legal, cara. Gostei da tua... Bom vendedor, gostei. Pô, mas eu não posso, sou diabético, sei lá, alguma coisa assim. Ele, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que tá merecendo. Aí já era. Aí pronto. Já vi esse vídeo também. Já viu esse vídeo? Muito bom, né? Muito. E aí, na verdade, o legal disso, que aí o que ela falou me lembrou isso, que foi o seguinte, na verdade, a gente sabe, né? Doce, se você tornar doce uma alimentação, isso não é muito saudável. Mas você levar isso com um quê como é que se diz? De alegria, de felicidade, de merecimento. Merecimento. Hoje eu mereço. Você torna isso algo, sabe, diferenciado, de verdade, né? E a gente sabe que é isso, né? A gente sabe que tem muito disso, né? Muito legal, muito legal. Que Deus te abençoe muito essa jornada sua, de verdade. Porque é um gatilho e tanto, cara. Um gatilho e tanto. Mas e os desafios daqui pra frente? Tu falou que abriu em agosto do ano passado, não tem nenhum ano. Não. O desafio seria aumentar, aumentar a sala, aumentar a produção. Mas fala o portfólio. Ele quer saber do portfólio. Quer saber do portfólio, gente. Ué. Vamos lá, nós temos bolos caseiros, bolos decorados, né? Porque o meu público é mais infantil, festa infantil. Então eu vendo muito para mães. Bolo decorado é bolo de festa. Isso. Bolo caseiro é aqueles bolo seco, bolo... de café, né? Da tarde. Bolo de café da tarde, perfeito. São os que eu mais gosto, na verdade. Também. Então, faço muito mês de aniversário de um ano. Mêsversário? Mêsversário, cara. É moda esse negócio, gente. Chá revelação. Também faço muito. Então, assim, até os 8 anos, assim, mais ou menos, eu tô com a mãe. Desde que ela descobre até os 8 anos. Olha, tem um trabalho forte. Uma LTV bom, cara. É isso que eu ia falar, tem um trabalho forte aí. De LTV, muito bom, muito bom. Dá pra trabalhar uma esteira de produtos muito legal. Sim, e aí a gente monta um kit, né, já... A mãe, por exemplo, me manda um tema. Camila, esse é o tema, mas eu tô sem ideias. E aí eu já começo a trabalhar em cima disso. Então eu já vou montar ali para ela. Quais são as cores que você quer usar? Então eu já monto para ela um portfólio só para ela. Isso é muito pessoal. Exclusivo. Então eu já sei ali quais são os sabores que ela gosta. Legal. Então faz uma como é que fala? Uma anamnese com ela? Então ali eu já dou 2 opções para ela de sabores de bolo, de docinho. Já falo para quantos... ela me fala, são para 30 pessoas. Então eu já faço tudo em cima. Já faz a conta. Em cima disso, já mando algumas fotos para ela de bolo, de temas assim que ela goste. Então eu vou trabalhando em cima disso. Que legal. Então é um atendimento bem exclusivo mesmo, assim, com a mãe, né? E vamos mudar um pouco aqui a conversa. Já que a gente falou de empresarial, falando de empreendedorismo, de business, de desafios. E você é crente de pequeno? Não. Eu me converti, eu tinha 13 anos. Pequeno, né? Adolescente. E... Sua família não era? Não. Mas como assim uma criança de 13 anos se converte? Então, o meu namorado na época, que hoje é meu esposo, olha, ele já era evangélico e ele me levou para a igreja. E é uma coisa muito curiosa. Eu era católica. Bom. Eu tava para fazer a primeira comunhão e ele já era evangélico. Mas tu conheceu ele aonde? Na rua mesmo, assim, lá na minha vizinhança mesmo. Era vizinho de bairro. Isso. E aí ele foi, e aí a gente falou assim, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque eu sou católica, você é evangélico, como que a gente vai fazer isso? E aí a gente decidiu que em uma semana sim, uma semana não, cada um ia na igreja do outro. Maneiro. E aí no final eu me converti, né?
Eu fiquei um tempo dentro da igreja, mas eu tive alguns problemas. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? E eu saí. Voltei, eu acho que tem uns 3, 4 anos mesmo. Aí eu tô firme e forte. Mas saiu você e ele? Não, ele ficou. Legal. Ele ficou orando. Ficou orando mesmo. Muito bom. Varão de guerra. Que legal. Que legal. E seus pais de boa? Você tinha 13 anos, né? Sim. Aí... Mas seus pais eram católicos? Católicos. Tá. Católicos. E você vendo eles, você indo na igreja Não, nem de boa? Não tive problema em relação nenhuma a isso daí com eles, não. Que bom. Legal. Muito bom. Aí... O que te fez voltar? Quando... Essa foi forte. O povo quer saber. Exato. Ai, adoro. O que fez assim? Eu preciso voltar, papai. Boa. Quando você não vem pelo amor, você vem Pela dor. É verdade. A pandemia. Perdi pessoas muito queridas, muito amáveis na minha vida, que faziam... Perdi meu cunhado, perdi minha avó, perdi meu tio. Então, foi assim um momento em que, por mais que eu estivesse fora da igreja... Você conhecia, né? Sim, A palavra você conhecia. a palavra eu conheci e Deus sempre falava comigo. E Deus me fez forte para ajudar a minha família a passar por esse processo. Então, eu tive que ser forte pela família. Porque a minha sogra, ela ficou entubada. A minha cunhada ficou entubada. Nossa. E a minha cunhada, ela tinha uma filhinha, tem uma filhinha, né? Só que na época ela tinha meses. Tinha acabado de completar 1 aninho. Que duro. E toda a família ficou com Covid, internado. E, incrível que pareça, só eu e meu marido que não. E aí eu tive que ficar com os filhos dela, enquanto ela se recuperava, porque assim, as notícias eram que ela ia morrer. E o irmão dela faleceu. Caraca. Punk. Foi um tempo, E aí isso te fez você refletir. refletir na vida. Muito. Foi assim o start pra eu voltar. Eu falei, Aí Deus... tava tudo parado, né? Tava Sim. tudo fechado, né? Sim. Só voltou depois no segundo semestre de 2020. E isso assim, eu não tô nem falando da minha parte de bolos, nada disso não. Eu tô falando mais Sim. assim mesmo espiritual, Uhum. né? Física, né? Então assim, eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, não dá. Deus tem algo muito grande aí pra fazer e eu preciso voltar. Não dá pra ficar mais fora não. E aí foi quando eu voltei mesmo pra igreja, é onde eu tô até hoje. Na mesma Legal. congregação. Legal, muito bom. Mas isso que ela falou é muito real, cara. A gente... Não é a fala mais bonita, mais legal, mais bacana, né? Voltei pela dor, né? Mas é uma fala muito, muito verídica. E quem tá ouvindo a gente, muito provavelmente, muitas pessoas se identificam com isso, porque não necessariamente dor de perder alguém, né? Isso é uma dor muito forte. Mas são dores diversas, né? As situações que você vive, que você sente, que você passa, te levam a refletir sobre algo maior, cara. Hoje fala-se muito sobre esse vazio que as pessoas vivem, né? Eu vivo tanta coisa, mas, cara, ao mesmo tempo tô tão vazio, né? Tô no meio de tanta gente, mas ainda assim me sinto muito sozinho. E eu gosto muito dessa fala de que esse vazio é do tamanho de Deus, né? Exatamente do tamanho de Deus. Deus completa esse vazio por inteiro, né? Então, esse vazio de propósito, esse vazio de, né, de fato, de o que eu estou fazendo aqui, isso faz muito sentido. E assim, até voltando, mas não voltando completamente, sobre a tua fala sobre propósito, principalmente seu negócio, isso para mim isso é muito, muito importante você falar isso, sabe, Camila? Porque às vezes a gente está trabalhando, seja no CLT ou seja já empreendendo, e a gente não tem muito essa clareza, sabe? Clareza mesmo, de cara, eu tô fazendo, mas eu quero que o meu negócio de fato seja, cara, para que as pessoas conheçam Deus de alguma forma, sabe? Queria assim, é uma coisa até se refletir realmente, a gente pudesse ser tão intencional nisso. Porque, não que a gente não possa, mas no teu caso mais específico, poderia fazer uma brincadeira tipo aquela do doce que eu falei, né, cara? Não, eu quero que você sinta algo aqui. Porque o doce você tem essa coisa do sentimento, né? Poder levar isso é fantástico. E você ter essa clareza é sensacional. Porque isso dá propósito para o que você já faz, para aqueles que podem eventualmente vir a trabalhar com você.
E vou além. Vou além no sentido de que quanto mais você crescer, mais bem você vai fazer. E se é esse realmente o desejo do teu coração, não tem como dar errado, porque Deus tá nesse negócio, sabe? Eu vejo muito assim, sabe? Às vezes a gente quer trabalhar, fazer, acontecer, porque a gente quer conquistar. E ok, não tem problema nenhum conquistar, né? Ah, eu quero comprar um carro novo, uma casa nova, um negócio diferente, uma viagem. Não tem problema nenhum. Mas não é só sobre a gente, né? Deus precisa chegar também nos lugares que, eventualmente, as pessoas não permitiram que ele chegasse. Então você chega com doce, com um sorriso. Às vezes não é nem o doce, mas é o sorriso que o doce proporciona ali naquele momento, né? Então isso, ter essa clareza é muito importante. Inclusive, até te cortando, uma cliente minha, ela falou assim: Camila, você tem um doce que eu quero dar de presente para uma amiga minha. Ela tá passando por um período difícil, né, da vida dela, e só tá ela e o filho dela em casa. Então eu queria levar um doce para ela. Eu falei, tá bom. Aí fui, montei o kitzinho, ela levou e tal, e ela me mandou o áudio depois. Ali eu falei assim, meu Deus, ali eu vi mais ainda a mão de Deus, sabe? A pessoa falando assim, meu Deus, você não sabe a luz que você trouxe pra minha vida nesse momento por causa desse doce. Tava eu e meu filho aqui, ela falando no áudio, né? Uhum. A gente tava triste, aqui sentado no sofá, sem perspectiva, não tinha o que fazer. Chegou o doce. Alguma coisa diferente tinha nesse doce. É porque não é o doce, é o que o doce leva. Aquela energia, né? O sentimento. Eu lembro há muito tempo atrás, eu nunca fui bom de dar negócio de presente. Embora as pessoas sempre falam que você escolhe um presente legal e tal, mas eu sempre, quando ia comprar alguma coisa de aniversário, eu sempre imaginava o seguinte, cara, como é que essa pessoa vai lembrar que fui eu que dei esse presente? Sim. Sabe? Porque beleza, né? Às vezes criança dá um brinquedo, tá tudo certo. Às vezes alguém que esteja precisando de algo, e você fala, você vai lá e compra o que ela precisa, isso é uma coisa, isso é um cenário, né? Uhum. Mas quando a pessoa não precisa de nada, não tá esperando nada, não tem expectativa nenhuma, e você conseguir entregar algo que traga à memória sentimentos, cara, positivos, amorosos, gostosos de se viver naquele momento, cara, aquilo marca a pessoa, né? Isso aí. E se você pega isso, cara, isso é forte demais. Que é o que a gente faz aqui, né? De alguma forma. Né? Se você pega uma mensagem, encapsula a mensagem dentro disso tudo que você está fazendo, por exemplo, encapsula uma mensagem num doce, ou na mensagem que está indo no doce, cara, isso faz toda a diferença. Total. Toda a diferença. Uau. É isso. Muito bom, cara. A gente não pode sair daqui e sem ouvi-la, porque assim, eu acho que esse papo como eu falei no começo, hein? Eu comecei falando aqui que eu acho esse assunto um assunto bem simples, porque todo mundo de alguma forma já pensou sobre isso, certo. Mas ao mesmo tempo muito impactante. Muito impactante porque, olha só, a gente foi cara, vou sair aqui, CLT, decisão, e a gente foi lá no propósito, sacou? E de uma forma simples. Verdade. E eu acho que tem até uns artistas que falam, né? Como é que é? A simplicidade é o auge da sofisticação. Porque, na verdade, a gente vai no limite da sofisticação de dizer o seguinte, cara, é tão simples que você entende. Então, assim, às vezes a gente vai falar entre a gente aqui, o Eric é dentista, vamos falar do propósito do Eric, e a gente fica aqui falando de sorriso, de alegria, e aí vou falar, eu trabalho com engenharia, e aí a gente consegue pegar algo como é o negócio dela, trazer muita clareza sobre o propósito de fato. Tipo o Flávio, nosso diretor que tá aqui, eu vou sempre citar você, hein? Inclusive falei de você lá naquela apresentação que a gente fez semana passada, na Atitude, né? Foi mesmo. Inclusive tem que te mandar esse vídeo, mandei gravar pra te mandar. É verdade. O Flávio, a gente, né, dono desse estúdio aqui, a gente sempre reflete sobre isso, né? Um estúdio bacana, alta tecnologia, e ele gosta disso, né? Blackmagic, Nikon e... Cara, vem trazendo as altas tecnologias. Blackmagic é a última. É a última geração, né? Mas você olhar para ele e falar assim, cara, beleza, mas qual o propósito disso? Então existe algo nisso tudo, sabe? Que é encapsular uma mensagem que vai chegar em alguém e esse alguém vai ser impactado com isso. Então ouvir isso dela hoje aqui é ter certeza, e assim, agora eu falo com total certeza de que nessa simplicidade toda que a gente está conversando, sem expectativas, né? Vemos aqui fazer um grande show. É ouvir de verdade o que você carrega e ouvir
principalmente esse cerne de, cara, não, realmente isso me faz até pensar, mas cara, eu preciso refletir mais sobre o propósito do que eu tô entregando de verdade. Né? E eu queria deixar isso assim, pra quem tá ouvindo a gente, de que a gente precisa refletir mais sobre isso, né? Assim como você tem essa clareza, e aí eu vou fazer uma vírgula. Você até falou que Deus está te, né, cada vez te capacitando mais, te ensinando mais, porque aí vai pro teu lado humano de, cara, agora eu preciso tornar isso numa estratégia de venda, numa estratégia Pra de impactar mais crescimento. pessoas, pra chegar mais pessoas, né? Pra transformar, mas a história, igual essa moça aí que ficava com filho, não esperava e chegou e pô, impactou ela. Então, o seu propósito é, através do doce, levar uma transformação, uma devolução. É igual o meu trabalho, eu devolvo a autoestima das pessoas através do sorriso, e você através do doce. Não, e quando você fala isso, cara, me leva a pensar em vendas diretamente, mas no sentido do seguinte: você consegue trazer leveza para uma forma de pensar do seguinte aspecto: cara, não, a gente precisa vender mais, faturar mais 1.000, 2.000, 5.000, 10 milhões, não sei o quê. E você transforma o seguinte: não, cara, eu quero impactar X vidas. Muda o jogo, sabe? Porque o recurso, o dinheiro, ele vai fazer parte do contexto, natural. E acaba que o seu negócio, ele não se torna um estorvo na sua vida. Sim. Porque você quer vender tanto, né? Ele acaba virando realmente um propósito e você começa a vender com mais leveza. Isso é uma das coisas que mais me confortam, sabe, Eric? Fazer um paralelo aqui, quando a gente vê... Às vezes a gente tem umas discussões aí na internet sobre, por exemplo, grandes igrejas. Fazer um paralelo, bem paralelo mesmo, tá? A gente tem cenários de pequenas igrejas e grandes igrejas. E aí, ok, né? Todo lugar tem ser humano e onde tem ser humano tem defeitos. Ponto. E às vezes, cara, igreja grande, muito defeito. Tem muita gente, faz parte. E aí, qual é a vírgula que eu faço nisso? Que é o que me conforta de verdade, tá? E a gente faz parte de igrejas grandes, já passou, conhece muitas igrejas grandes. Não sei o tamanho lá da congregação. Também, como né, lá no meu pai, por exemplo, é bem pequenininho também. Mas não é sobre o tamanho. Mas o que me conforta de olhar coisas muito grandiosas como uma igreja ou como uma doceria. Não é doceria que você chama, como é que você chama? É confeitaria mesmo. Confeitaria, né? É você pensar que, por exemplo, usando agora o exemplo da igreja, pra gente transicionar aqui, é entender que, por mais que a gente esteja no meio daquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, todo domingo tem X pessoas sendo impactadas ali. Verdade. E com uma chance de ser transformado. Então, é você entender que, assim, cara, eu queria dar um jeito nisso, acabar com esses problemas. Mas, cara, você só vai acabar com esses problemas se você arrancar as pessoas. Só que se você fizer isso, você acaba com o impacto que aquilo está gerando também. Sim. Então, levando isso pro lado que a gente está falando aqui, é você imaginar que, assim, cara, eu preciso ser ainda maior, porque eu preciso impactar ainda mais pessoas. Então, não é sobre vender mais, é também, obviamente, mas o foco não é esse. A gente vai precisar vender mais, por quê que eu preciso vender mais? Porque eu preciso contratar mais. Não, por que eu vou contratar mais? Porque eu preciso impactar mais pessoas. E para isso eu preciso de gente. Faz parte dessa coisa. Esse é o jogo. Por isso tem que aumentar a loja, aumentar os funcionários. Uau! E automaticamente vai aumentar as vendas. Ou ao contrário, aumenta as vendas. Né? A nossa bandeira é ordem e progresso, né? Mas eu gosto de falar, é progresso e ordem. Tá tudo desarrumado, mas tô crescendo. No meio do caminho, né? Tô crescendo. Cresci, começa a organizar. Isso aí. Cresci, começa a organizar. Porque aí você tem verba, tá crescendo, tá entrando. E aí tu consegue ampliar, alugar a loja do lado, fazer obra e contratar mais funcionários, assim, porque tá vendendo. Uau! Então, Camila, nós aqui acreditamos que nós chegamos sempre de um jeito, nós saímos melhor, sempre. A gente chega de um jeito, hoje foi um dia, trabalhamos, aquela coisa, né? Estresse aqui, resolve um problema ali. É um dia normal, né? Mas a gente chega aqui, a gente, cara, foca aqui, fica 100% presente e tudo que a gente falou, a gente... Opa, isso aqui tem ouro aqui. Então a gente acredita que a gente sai daqui melhor. E em virtude disso, o que você pode deixar para quem está assistindo a gente? Toda essa história que você falou, qual a mensagem final? Ou seja, através de uma palavra, de uma frase, de um versículo. Enfim, o que você pode deixar para edificar aquela pessoa que está ali, assim, cara, tô nesse momento também, a história dela me impactou, tô no CLT, mas eu quero empreender. O que eu faço? O que você pode deixar? Você falou muito ouro aqui, mas o que você tá ardendo aí no seu coração para deixar de mensagem final para quem tá assistindo a gente? Bem, o que eu falo é Deus acima de tudo. Não tem outra coisa. Tudo que você fizer, coloca Deus na frente. Para tomar qualquer tipo de decisão, é Deus à frente. Então é isso que eu falo, é só Deus e
Mete a cara e vai. Legal, legal. Trouxe dessa forma, Eric, eu vou complementar, se me permite, dizendo que ela falou sobre a volta, né? Tua volta, né, para a igreja, no tempo que você ficou longe. Isso me remete, basicamente, a gente fala sempre aqui, que é sobre estar conectado na fonte. E a fonte é Deus. Né? A fonte de criação, de criatividade, é a fonte de poder, de todas as coisas foram criadas a partir dele, né? Então, a gente está, primeiro, conectado em Deus, é o que você falou, né? Sobre, cara, o foco em Deus. E aí, você conectado na fonte, cara, traz propósito pro que você está fazendo, de verdade. Então, assim, a gente às vezes traz esse tema aqui sobre propósito, né? E às vezes tem muitas pessoas que não encontraram esse propósito com tanta clareza como você trouxe aqui. Conecta na fonte. Faz no básico mesmo. Cara, às vezes vai levar tempo, às vezes vai requerer de você, né, tá caminhando, e na caminhada você vai descobrir algo, você vai se encontrar naquilo. Porque isso que você trouxe, aí eu vou fechar minha fala aqui dizendo o que me impactou aqui na nossa fala hoje, até pro meu negócio, tá? Pros meus negócios, né? Porque eu tenho alguns negócios. Encontrar tamanha clareza como você tem no teu negócio para todos os meus negócios. De verdade, porque quantas vezes a gente vai pro front com zero vontade de ir. Normal, acontece, ser humano. Mas quando você tem um motivo forte, um propósito real, assim, não, cara. Pode ter uma pessoa hoje que, cara, vai deixar de sorrir porque eu não tô afim de ir lá pra confeitaria hoje. Vai ter alguém hoje que, cara, poderia estar mal, poderia estar num momento pior, e alguém vai me buscar para poder ali ajudar e eu não vou ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Então você, de fato, sabe, e como ela tem clareza nisso, cara, eu vou para casa refletindo assim, eu preciso ter clareza sobre os meus negócios. Fico feliz por isso. De verdade, a gente precisa buscar. Viu, já impactei mais uma vida hoje. Pronto. Com certeza. E eu vou ficar, né, até porque um porquê bem claro supera qualquer como, né? Sim. Então, o que ficou para mim é óbvio, colocar Deus em primeiro lugar, né? Tô vendo a plaquinha lá do nosso 1 ano de podcast, ó. Provérbios 16:3, consagra o Senhor tudo o que for fazer e seus planos serão bem-sucedidos. Mas até você entender tudo isso, cara, busca ajuda, como você buscou. Uau, porque assim, seja num psicólogo, terapeuta, psicanalista, enfim, ou ajuda de pessoas que já estão passando por aquilo, ou já passaram por aquilo ali e vão te dar uma consultoria, como você fez, porque ao longo às vezes você não tem todas as respostas, você coloca a Deus, você ora, você pede direcionamento a Deus para que Ele fale contigo, né, através de pessoas, através de sonhos, através de voz audível, enfim, do jeito que Ele fala, são os meios que Ele fala com a gente, mas não tenha pressa e busque ajuda, porque uma hora você levou 1 ano para poder ter certeza e se firmar, e assim, se posicionar e falar assim, cara, é isso, entendi. Pá, entendi. Foi lá falar com o seu chefe e pedir demissão. E levou 1 ano. Tem gente que é um pouco menos, tem gente que é um pouco mais, mas assim, não tenha pressa, consagra ao Senhor tudo que for fazer e busque ajuda. Para mim... Muito bom. A palavra ficou essa. Ó, Camila, muito obrigado. Só faltou um negócio. Vamos lá. Um docinho, cara, pra finalizar. Vou ter que chamar ela de novo pra trazer. Tem que voltar. Pô, tem que botar aqui os docinhos, gente, ó. By Camila Sweets, pô. Boa. Ó, se você gostou do episódio, compartilha essa mensagem com quem você pensou aí sobre quem tá vivendo um CLT e pensa em empreender. Então, a história da Camila que foi incrível. Então, isso aqui não pode ficar parado aqui nesse episódio. Então, compartilha com aquela pessoa que você pensou e segue a gente nas redes sociais também. Tanto aqui no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Todo dia sai um corte daquele episódio da semana. Como eu falei, toda quarta-feira sai um episódio, mas ao longo da semana, de quinta até terça-feira, sai os cortes daquele episódio no TikTok e no Instagram. É isso? É isso. Camila, muito obrigado, de verdade. Agradeço. Obrigado, de verdade. Você é bem-vindo aqui demais, viu? Obrigada. Gostei demais desse nosso bate-papo. Tenho certeza que muitas vidas vão ser abençoadas aqui a partir desse programa. Amém. É isso. Então, fique com Deus e até o próximo episódio. Até. Valeu. Valeu.